Fala aí, pessoal, beleza? Quem fala é Anderson José. Vamos dar continuidade aí ao conteúdo, né, do canal. Perguntas e insights do dia a dia de trabalho aí, meu e de algumas pessoas que têm comentado. E hoje eu vou falar sobre criptografia de disco, né? Recebi uma pergunta um tempo atrás que foi uma pergunta bem capciosa e que tem muita lógica, né? Me perguntaram se realmente o disco estava criptografado ou não, porque tinham aplicado, né, criptografia, tá? Criptografia você pode fazer tanto por GPO, por System Center, tem diversas formas de fazer. Eu vou tratar da questão do Intune, tá? Então, pelo Intune tem como você fazer essa criptografia, né? Já é nativa do serviço, né, na parte de segurança de endpoint. E a pergunta, na verdade, foi o pós-implantação, né? Porque a pessoa implantou, apareceu o cadeadinho lá no disco, mas o computador continuava reiniciando sem pedir PIN, sem pedir nada, né? E aí me questionaram, mas está criptografado ou não? Porque não está pedindo PIN e tem lógica, né, na cabeça do usuário, do cliente, e aí, meus dados estão protegidos ou não? Primeira questão, o disco está criptografado. Se alguém pegar o seu computador, arrancar o disco e levar, tentar fazer qualquer outra coisa com os seus dados, não vai conseguir, porque tem criptografia. Eu já vou entrar aqui nessa questão, tá? Eu vou fazer esse teste hoje na minha máquina de trabalho, tá? Essa é a máquina nossa de teste, porque demora para criptografia, quando você aplica, leva um tempinho para criptografar, então eu vou usar a minha máquina que já está criptografada aqui, tá? Inclusive, durante o teste, aconteceu de pedir o PIN, que é justamente do que eu vou falar, tá? Bem legal isso acontecer, não foi eu que forcei, tá? Na verdade, eu tirei o PIN para poder ele pedir e acabou pedindo durante a gravação, bem legal, tá? Mas eu vou deixar ele aqui de lado por enquanto, tá? Então, o que que acontece? Você, quando aplica a criptografia, deixa eu dar continuidade aqui. Então, vou entrar aqui. Hoje eu vou entrar pela primeira vez nos vídeos do canal no Intune, né? Então, aqui eu vou entrar com o meu usuário. Eu estava usando de treinamento. O admin também é global admin do tenant que eu criei, tá? Hoje vocês podem perceber que o meu ambiente é o mesmo, mas eu coloquei aqui atrás, ó, uma foto que minha filha fez na escola, né? Um desenho. Vocês reparem esses três pontos escuros? É a nossa família que ela desenhou. Bem legal, gosta muito de desenhar. Então vamos lá. Então quando você vier aqui, ó, você pode entrar aqui pelo Intune, tá? A parte de Endpoint Manager, tá? O Endpoint Manager é o Intune. Então vocês podem ver que aqui em cima ele redirecionou, tá? E aí aqui na parte de segurança de endpoint, tá? Você consegue fazer a criptografia do disco, tá? Isso aqui é default. Eu criei aqui uma criptografia padrão. Resumidamente, ele te pede o que, que você quer que faça com os discos locais, discos removíveis, se você quer que aplique, se você não quer que não aplique. Então, ele te pergunta isso aqui nessas configurações, tá? E você habilita a criptografia, tá? Isso aqui eu tenho aqui, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês. Tá? Então você habilita, diz qual tipo de criptografia que você quer, e ele te diz se você quer que criptografe os discos de sistema operacional, tá? Se você quer que peça PIN ou não, você tem que habilitar o TPM, tá? E aqui embaixo ele faz a questão dos discos fixos, né? Os compartilhados e tudo mais. E por último, ele te fala dos removíveis, tá? Que aqui eu não configuro porque acaba que às vezes eu boto um pendrive alguma coisa e criptografa. Então isso aqui depende muito da configuração do administrador. Tá? Depois que você faz isso, você diz para quem você quer aplicar, né? O grupo que você quer aplicar, né? Faz os assignments, né? De grupo, tá? Então no caso aqui no meu teste eu botei all device. Isso aqui vai criptografar o disco e o seu disco vai ficar dessa forma. Tá? Ele está criptografado, só que ele não está te pedindo PIN nem nada, porque o PIN é outra questão. Então o que acontece?
tem que ser feita uma outra forma para poder pedir o PIN. Porque o PIN, na verdade, você tem que vir aqui, né? Gerenciar o BitLocker e inserir um PIN. Tá? E aí você vem aqui, alterar a forma de inicialização e insere o PIN. Só que a reclamação é justamente essa, né? O cliente diz, mas meu usuário não vai clicar ali e pedir o PIN. E eu queria que pedisse. Então é onde entra o conteúdo do vídeo, né? Então, primeiro ponto, está criptografado, o Intune gerou a política lá para criptografia, tá? Aplicou, criptografou, mas não tem PIN. E aí, o que eu faço, Hans? Eu peguei um conteúdo, pessoal, muito interessante, tá? Que eu indico muito, desse Oliver Kurzbach, uma pesquisa na internet que eu fiz. O que ele faz? Ele gera um aplicativo, né? Um PS1, é um PowerShell, que ele gera um aplicativo que ele disponibiliza para o usuário, e o usuário instala, e isso aqui faz o quê? Joga para a gente aquele pop-upzinho de tela ali que eu tinha puxado aqui para o canto, tá? Eu vou, aí tá aqui, ó. Ele só faz isso. Ou seja, ele força esse passo que você faz aqui, botão direito, gerenciar BitLocker, inserir PIN. Ele te ajuda. Só que eu queria isso aqui, beleza, mas ainda não me agradou, porque o meu usuário também pode não ir lá e instalar o aplicativo. Ou seja, clicar no botão para poder abrir a tela. Então, o que eu fiz e que eu indico, eu criei uma remediação, pessoal. Remediação nada mais é do que você dizer para o teu Intune fazer um... Eu costumo dizer que é como se fosse um monitoramento ativo, né? O que acontece? Ele vê se está com algum status. Se tiver naquele status, ele executa o que você quer que faça. Ou seja, eu botei o PS1 do Oliver para executar como remediação, tá? E aí isso resolveu meu problema, porque acontece? Eu criei aqui, ó, uma remediação de forçar o BitLocker, tá? E aí o que eu fiz? O script de detecção, ele verifica se tem PIN, tá? Tem até aqui, ó. Aqui, ó. O de detecção, ele verifica se tem PIN, tá? Então você executa aqui o get, veio vazio, é porque não tem PIN. Ou seja, e aí ele continua, ele joga na variável, ele faz o if. Se tiver PIN, ele fecha com exit 0. Exit 0, ele não passa para remediação, ele finaliza. Ou seja, a minha remediação no Intune vai, opa, tá ok, já tá com PIN. Se ele vier com um PIN sem PIN, ele me dá o exit 1. Então, quando ele me dá o exit 1, eu entro na remediação que o Oliver aplicou, que é justamente aqui, ó, a remediação do Oliver, o script que ele dá nesse link aqui, que eu vou colocar lá no canal para vocês, tá? Bem legal. Nosso trabalho, a gente tem muita coisa que a gente consegue na internet e tudo mais, e isso aqui eu dou os créditos, boa parte, ao Oliver. Tá? Eu não conheço o Oliver, mas ele explica bem legal aqui justamente o que eu precisava naquele momento. Tá? Eu dei uma melhorada, né? Criei, na verdade, fiz de outra forma, né? E aí ele traz para você a telinha, e aí quando você colocar ali o teu PIN, o teu computador, quando você reiniciar, ele vai cair na tela que é a tela que o cliente reclamava que não caía, que é justamente essa tela azul. Quando você liga o botão do computador, cai nessa tela azul. E você tem que colocar o seu PIN. Anderson, esqueci o PIN. Tá vendo aqui embaixo o recovery? Esse recovery aqui, quando você implanta o BitLocker pelo Intune ou por qualquer outro, você pede para ele guardar uma chave de recuperação. Essa chave de recuperação, eu fiz um print aqui também para não do computador da empresa que eu trabalho. E aqui, né, ele gera aqui em chave de recuperação, ele gera uma chave, e aí você com essa chave aqui, caso você tenha perdido o teu PIN, né, ou trocou de máquina, o funcionário foi demitido e a máquina ficou e a pessoa não tem mais o PIN, ou esqueceu, aí você vem, o administrador tem acesso aqui, ele te envia, copia aqui a chave do BitLocker, e aqui, nessa tela aqui, se você não tiver, você vem aqui, ó, BitLocker Recovery. E aí ele vai te pedir a chave de recuperação.
Então a sua máquina fica com esse segundo fator, né, de bloqueio. Na verdade, o disco já estava criptografado, só que o cliente reclamou, ele não entendia por que estava criptografado e não pedia essa tela, porque você associa o BitLocker a essa tela, né, de bloqueio. Então, realmente, fica faltando esse ponto. Então, o Intune ou outras soluções fazem essa criptografia, mas esse passo da telinha, do PIN, a gente tem que forçar de alguma forma e esse link aqui ajudou bastante. E aí eu fiz por remediação. Beleza, pessoal? Então, acho que esse vídeo é bem interessante do dia a dia de alguns administradores. Não sei se esse detalhe do BitLocker já tinha passado para alguém, mas é bem interessante fazer isso. Tá? E aí aqui no meu caso eu tinha tirado o PIN, ou seja, meu disco está criptografado, mas está sem PIN. E aí se eu vier aqui no script dele de remediação e forçar, vou forçar para não esperar o Intune jogar. Inclusive outro detalhe aqui, o Intune faz isso de 1 hora. Eu posso colocar outros tempos também, tá? Outros times. No meu caso aqui, eu coloquei para forçar de 1 em 1 hora, tá? Você pode selecionar aqui um grupo e aqui tá vendo o schedule dele. Pode botar diariamente, de 1 em 1 hora, tá? Então aqui no meu caso aqui eu tinha colocado de 1 em 1 hora, mas eu forcei aqui na mão e o que vai acontecer? Eu vou botar aqui o meu PIN. Beleza? E aí agora ele não vai jogar mais esse pop-up para mim e o meu disco agora vai estar com o PIN. E quando eu desligar e ligar meu computador, ele vai pedir o PIN. Tá? Então se você vier aqui em gerenciamento de BitLocker, ele já identifica como se já tivesse o PIN e ele te dá até a opção de você alterar o PIN. E aqui no script, se eu rodar isso aqui agora, ele traz que eu já tenho o PIN. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria fazer. Acho que é interessante para o dia a dia de trabalho da gente aí do M365, né? Envolveu o Intune, né? O Intune ajudou bastante nisso, tá? Para utilizar remediação, tem uma questão de licenciamento, tá? Do E3 para frente, tá bom? Mas é um recurso muito bom, não só para essa questão, para outras questões que eu vou tratar aqui nos próximos vídeos, também pode ajudar bastante. Valeu, pessoal? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo.